aqui, professora, muito obrigado. Digo-lhe já que não é que eu tenha uma praia filosófica, não tenho, quem me conhece sabe que não, mas de todo a poesia é a minha praia, é mais uma escarpa, ou uma praia rochosa, portanto, não imaginava. Quer dizer, na minha juventude, se calhar andei aí namorado de uns poetas, agora não afastei-me muito. E estou muito curioso para saber onde é que isto vai dar. E o desafio foi a professora que lançou o desafio, não é? O tema da filosofia e poesia. E sei que é a sua, não sei a especialidade, mas é por onde se move a professora. Não é uma especialidade, é uma praia também. É uma praia, ótimo, ainda bem. É uma praia. A professora é professora arregimentada, estou a dizer bem, na Faculdade de Letras. Pode ser. Aqui da Universidade do Porto. Foi minha professora de Filosofia em Portugal e de Lógica. Foi as duas cadeiras que eu tive o prazer. Coitado de si. Com lógica, pelo menos, enfim, mas pronto, ok. É vida. E foi um prazer e depois já me cruzei consigo algumas vezes e pronto, olha, professor, está feita a apresentação. Agora, não sei, eu tenho aqui algumas perguntas, mas se a professora quiser dar início à sua apresentação sobre este tema, filosofia e poesia. Eu na verdade, falei-lhe da filosofia e poesia também a partir da minha posição como professora precisamente em filosofia em Portugal, e porque na filosofia em Portugal, na verdade, eu vejo uma relação impossível de não ser estabelecida entre a filosofia e a poesia, porque para falar de filosofia em Portugal, a meu ver, é imprescindível falarmos de poesia, sem significar isto que uma e a outra coisa se misturam, elas são diferentes, mas em alguns aspectos, e são bastantes, a meu ver, a filosofia e a poesia são, na verdade, dois espaços de compreensão, enfim, perante aquelas nossas tentativas face às inquietudes que nos surgem das mais diversas formas e nas mais diversas circunstâncias, e que no caso do pensamento português e no caso de Portugal é óbvio desde o princípio dos tempos. Eu acho que eventualmente em Portugal, designadamente, e não aqui fazendo daquele princípio de Portugal ser um país de poetas como algo negativo, bem pelo contrário, porque eu vejo exatamente no contrário, ainda que normalmente seja utilizado para nos minimizarmos, não é? Essa, tal, Portugal é um país de poetas, quer dizer, normalmente é entendido num sentido mais de nos menorizarmos. Eu vejo, aliás, eu acho que eu sempre o vi num sentido contrário. E depois, também porque a dado momento da minha vida pessoal, académica, profissional, tive o privilégio de me encontrar com Eduardo Lourenço. Como pessoa, já o tinha encontrado na obra, mas depois encontrei-o também como pessoa. E então, essa junção da obra e do homem, e tendo privado com ele, então achei que o sentido dessa relação, que no nosso caso é, na verdade, uma quase, digamos, tão antiga como a nossa história, não é? Porque, quer dizer, se Portugal e se das nossas primeiras manifestações do nosso pensamento, eu agora não vou adjetivar aqui, mas se é na poesia trovadoresca ou a partir dela que nós vamos, quer dizer, que no fundo nós começamos a pensar ou a expressar, não é? Um pensamento, porque a poesia naturalmente não pode deixar de expressar um pensamento, pensamentos, e quiçá até aqueles
que mais difíceis são de expressar por outra via que não a poética. E nós aqui vamos ter, não só em termos do nosso pano de fundo, nosso de Portugal, que é a história, mas, quer dizer, eu estou a falar de Portugal, mas podemos sair para fora, mas se nós ficarmos, no caso de Portugal, na verdade, até pode ser muito mais cômodo, eu digo cômodo aqui, enfim, mas interessante, a meu ver, é começar mais até pela poesia do que propriamente pela filosofia. De resto, também, quer dizer, se nós olharmos a própria história da filosofia, também é primeiro pela poesia que se começa, e é a partir dela que vamos chegar à filosofia, não é? É a partir da poesia que vamos chegar à filosofia, porque não é preciso citar o Parménides, mas se fosse preciso, aí tínhamos um exemplo maior de como é um poema, não é? O poema da natureza, não é? Exatamente, em como é um poema que nos vai encaminhar, não é? Mas nesse caso é um poema que tem um argumento, não é? Lá dentro, não é? Sim, 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 mas eu acho que toda a poesia tem não um argumento no sentido da lógica, mas tem um argumento, e esse argumento pode ser o da condição humana. Enfim, eu sei que esta expressão pode causar alguns calafrios a algumas criaturas, a mim não causa, mas a meu ver, toda a poesia tem, podemos chamar-lhe outra coisa que não argumento, mas é sempre, pode ser a partir de uma metamorfose, termino, mas a metáfora também nos diz, e se calhar nos diz melhor do que outras formas. E se nós percorrermos muito, ou muita da história da própria civilização e da cultura e do pensamento de muitos autores e muitos filósofos, digamos, podemos dizer filósofos, podemos dizer mais vastamente escritores, e vamos encontrar de facto a poesia como um amplo espaço, uma vastidão onde muito mais do humano podemos encontrar do que na própria filosofia. Porquê? E aqui não é para, quer dizer, valorizar ou para colocar a poesia acima de modo algum, mas porque, obviamente, que a filosofia nos inscreve num contexto da razão, não é? E, portanto, esse é o nosso material, é a nossa forma, em termos de método, e o nosso instrumento é a razão. A poesia não precisa dessa razão, aliás, ela extrapola para fora disso. E o tempo, e quando eu propus filosofia e poesia, e tinha como base essa obra que eu acho de facto colossal do Eduardo Lourenço, que é Tempo e Poesia, precisamente, exatamente, uma obra de 1974, que entretanto vai surgir em 2017 ou 2018, deixe-me só ver, numa edição aumentada, e a partir estava aqui a ver a data, desculpa, é 2016,
que é uma versão que é esta, é o volume 3, é o volume 3, exato, é o volume 3 das obras completas de Eduardo Lourenço, da Fundação Carlos de Gulbenkian, e este aqui tem cerca de 900 páginas, em que, no fundo, são esses textos que já integravam a primeira edição de 1974, e depois são acrescentados muitos outros textos inéditos. Uma grande parte são inéditos, cerca de metade deste volume eram inéditos, mais os éditos, digamos assim. E que, neste momento, eu penso ser uma obra indispensável e fundamental para abordar o pensamento português com o pensamento português aqui, enfim, sob o ponto de vista daquilo que nele penso que continua a ser, eu quero crer que continua a ser mais relevante, que é o dessa vertente, da vertente poética. Aliás, no caso de Eduardo Lourenço, que, como sabemos, a filosofia é o seu ponto, é o seu ponto de partida, é a sua formação, e depois ele vai abrindo outros horizontes, e essa abertura de horizontes são pontes, não é? São diálogos. São diálogos sempre filosóficos, não é? Que ele estabelece com outras artes, com outras áreas do conhecimento, e que nos dão da cultura portuguesa o que penso que ninguém mais deu. E aqui, perdoem-me esta, pronto, mas quer dizer, o modo como Eduardo Lourenço vai no seu pensamento dialogar com tantas áreas do saber e com tantas áreas de conhecimento, não porque ele seja propriamente, nem jamais e nunca se considerou uma estrela ou um super, ou um sábio, não, bem pelo contrário, ele não tinha, ele tinha de resto uma posição bastante humilde, mesmo que tivesse sido endeusado quase, o que, a meu ver, até certo ponto pode ter sido prejudicial, porque o passaram a ver de tal modo, enfim, colocado num patamar ou num pedestal, que, quer dizer, se foi criando uma certa distância do pensamento, da obra, e uma aproximação da figura mediática que foi durante muito tempo, num espaço de tempo até relativamente curto, aparecia em tudo e tal, e isso penso que prejudicou a obra, a obra, quer dizer, olhar, ler a obra, porque hoje, por exemplo, nós vemos, enfim, que há um conhecimento assim, mais ou menos, à voile d'oiseau, de Eduardo Lourenço, mas ou artigos da Visão, ele escreveu durante muito tempo a última página da Visão, ou da Sábado, não era Visão, não era a Sábado, artigos de jornais e tal, mas depois não se conhece a obra. E isso foi prejudicial para o autor, para o pensador, para o filósofo, e acho que é prejudicial para o pensamento português e para a filosofia. Porque designadamente para o pensamento filosófico da expressão portuguesa, e por essa ligação entre a filosofia e a poesia. Mas eu estou assim a perder-me um pouco, porque comecei a falar pela sua formação filosófica e pela sua ligação à filosofia, e pelos diálogos e pelas pontes que ele estabeleceu, porque na verdade
ele, isto seria obviamente uma longa conversa, que não temos tempo para isso, mas desde cedo ele não se sente de todo muito confortável com a ideia de sistema. Os sistemas para ele enclausuravam demasiado o humano. Ele achava que havia que prestar atenção a uma maior, havia que ter uma maior largueza para a expressão, para entender, para compreender o humano. E o sistema, a ideia de sistema fechava, quer dizer, circunscrevia, criava margens. E se esse era o objetivo, e era o dele sem dúvida, e mesmo que ele tivesse sido, como sabemos, um apaixonado, ou pelo menos um grande admirador de Hegel, como foi de Kierkegaard, como foi de Schopenhauer, como vem depois a ser, ou mais ou menos em simultâneo, de Heidegger. E em Heidegger realmente a ligação é muitíssimo forte, porque todo o Heidegger perpassa em toda a obra de Eduardo Lourenço, e precisamente aquele Heidegger que na filosofia, ou pela filosofia no sentido, se quisermos, ou quem da filosofia tem uma interpretação mais conservadora, mais académica, num mau sentido, que consideram, por exemplo, que o Heidegger, a partir da origem da obra de arte, já está a sair para outros campos que já não valorizam o pensamento dele, pois é a partir daí, sobretudo, que o Eduardo Lourenço mais vai aproximar-se de Heidegger. E curiosamente, o Ser e o Tempo de Heidegger é uma obra que vai marcar muitíssimo, de modo muito forte, o pensamento de Eduardo Lourenço, levando inclusivamente Lourenço a pensar desde cedo que, se algum dia produzisse uma obra, ela se iria chamar Tempo e Ser. E o tempo e ser seria, no caso de Lourenço, seria como que procurar a harmonia possível, entre a razão e o que excede, ou o excedente, enfim, as excedências da razão. E ele vai, em determinados momentos, lamentar, e eu nunca escrevi, Eduardo Lourenço vai, e eu nunca escrevi o tempo e ser, que acaba, a meu ver, por escrever, porque ele não escreve uma obra assim, intitulada Tempo e Ser, mas, enfim, tudo o que ele escreve é sobre tempo e ser. É sobre tempo e poesia. No fundo, a poesia, de algum modo, vai aqui equivaler ao lugar do ser. Porque, de algum modo, o ser será o que permanece. Se entendermos que o ser é o que permanece, ele vai dizer, por exemplo, da poesia, que a poesia é o que dura depois de tudo o que passa. A poesia fixa, entre aspas, ou tudo o que fica depois do que passa é a poesia. Depois de tudo o que passa, o que fica é a poesia. E aí também será, enfim, estou aqui a fazer uma certa equivalência ao ser, ainda que
o tempo, não propriamente, enfim, o tempo nele, Lourenço, e desde sempre, desde o primeiro ao último momento, o tempo é o seu grande enigma, é a sua esfinge maior. E o tempo é tanto que temos até dificuldades mas que tempo? Não é? Que tempo é este? E este tempo de Lourenço é realmente como é que eu hei dizer? É para além dessa, enfim, quando ele diz que é essa esfinge, de algum modo já nos está a apontar as dificuldades desse seu próprio entendimento do tempo. Mas ele vai dizer que o tempo é um interlocutor, é o principal interlocutor do nosso destino. E nesse sentido, ele diz que não é propriamente o tempo da humanidade a que pertencemos, aquele que o convoca, aquele que o instiga, aquele que o interroga, mas é o tempo encarnado. É o tempo que encarnamos, é o tempo que nos é dado. É o tempo da nossa história, da história de cada um, da sua, da minha, da sua, do outro. Esse enfim, o apontar talvez mais aproximado do tempo, mas que também é história. Este tempo também é história. A história, a nossa, a de cada um, e a de todos. Ainda que nós encontremos aqui abordagens, às vezes não muito coincidentes. Acho que há um trabalho de um autor que se chama Carlos Câmara Leme, que eu tinha isso alguns, porque acho que é um trabalho belíssimo sobre isto. É um trabalho belíssimo, chama-se Os Passos em Volta dos Tempos. É este livrinho, eu não sei se existe outra edição, e que corresponde a uma tese, de doutoramento. Eu suponho que a formação deste senhor era jornalista, ou é jornalista, e é um trabalho muitíssimo, a meu ver, muitíssimo bem feito, e que eu sei também que é um trabalho com o qual Eduardo Lourenço se identificava, identificava. Aliás, este livrinho tem até uma introdução do próprio Eduardo Lourenço, em que precisamente ele fala daquele seu modo simples e do tempo. Eu digo desse modo simples, ainda que não seja simples. Simples na sua forma de se expressar e de se apresentar, mas nós sabemos que não deixa de ser, enfim, difícil aproximarmos de Eduardo Lourenço, ou do pensamento mesmo de Eduardo Lourenço, porque ele fala sobretudo dos outros, porque, quer dizer, a própria forma como ele estabelece a sua relação com a poesia é para que ele próprio se compreenda no tempo, na história.
Ele diz: eu escolhi os poetas para meus guias, eles são os meus guias, os meus mestres. E ele, que teve uma vertente crítica tão acentuada, ele diz: eu não escolhi os críticos, porque aí aos críticos ele tem uma opinião muito negativa dos críticos, ou ele diz de alguns críticos, aqueles que estão de algum modo feitos com o sistema, não é? E ele, como era, enfim, mais um homem que não tinha esse tipo de, mas a partir de uma certa altura também, a quem muito foi tolerado e aqui muito se poderia dizer, não importa aqui, mas como ele diz, eu escolhi os poetas, e ele na verdade escolheu mesmo os poetas, escolheu os poetas e escolheu a poesia, e os poetas escolheram-no a ele, curiosamente, também, porque nós vamos ver o século XX, as maiores referências de poesia em Portugal no século XX, esses poetas pediam a Eduardo Lourenço que os lesse. Isto, aliás, isso está documentado não só por correspondência, mas a correspondência é obviamente aqui um bom... E estamos a falar de autores, sei lá, como Eugênio de Andrade, e esse talvez tenha sido um dos que mais terá, enfim... vou dizer, um dos que mais terá solicitado a presença de Eduardo Lourenço na leitura da sua obra. Ele foi inclusivamente um dos principais responsáveis pela publicação de Tempo e Poesia. Precisamente porque esta obra vai apresentar-nos um quadro incrível da poesia portuguesa do século XX. Não é só o Eugênio de Andrade, não é só a Sofia, não é só o Ramos Rosa, não é, quer dizer, todos, é o Torga, enfim, todos os poetas, obviamente não é todos, mas quer dizer, eu diria que certo, das figuras maiores da poesia do século XX em Portugal, mais de 80% terão sido tratados por Eduardo Lourenço nesta obra. E esta obra e a análise que ele faz da poesia, e que esta obra, enfim, demonstra, constitui uma espécie de história. Eu diria que este livro, Tempo e Poesia, é uma espécie de história do pensamento poético, barra filosófico, num sentido assim muito heterodoxo, de Portugal do século XX e ainda do século XXI. Porque a análise que ele faz não é uma qualquer análise, é a análise que junta crítica, análise crítica super atenta, eu diria que inclusivamente a atenção, eu até chamaria a atenção de Eduardo Lourenço à poesia portuguesa, sobretudo, porque aqui se trata sobretudo de poetas portugueses, é uma atenção sublime naquele sentido de que ele considera que os poetas estão acima não é acima pela superioridade pessoal, não é? É porque eles captam o que mais ninguém capta. E por isso ele sempre se refere muito a essa ideia de aquilo que ele gostaria de ter sido, na verdade, era poeta.
e no fundo o seu pensamento é e expressa sem dúvida uma aventura, é uma aventura em que ele claramente se assume como um habitante na poesia. Ele habita. Ele, quando dialoga, porque é um diálogo com a poesia, ao mesmo tempo que ele próprio quase encarna aquele. E a crítica, e a análise crítica é sempre a dessa atenção, é o de uma atenção que pressupõe comunhão. Há uma comunhão. Sendo sempre a do filósofo. É sempre o filósofo que está ali. Aliás, enfim, como sabemos, há muitas entrevistas, porque, enfim, ele era extremamente. Eu cheguei a acompanhá-lo, algumas entrevistas, enfim, que eu recordo, em que acabávamos por, de algum modo, quase nos divertirmos, porque ele era assim, é tudo tão simples e as pessoas complicam tanto. Ele dizia, é muito simples, mas as pessoas complicam tanto. E foram estudar tanto, e foram ler tantas coisas para me entrevistarem, mas é tudo tão simples, olha, mas eles complicam tudo. Ele dizia sempre assim, com uma graça que eu... Essa pessoa, mas eles acham que eu sou, mas eu não sou, você acha? E ele começava a dizer, mas você acha? Nossa, então, mas, Ana, mas e porquê é que eles fazem? Porquê é que eles trabalham tanto? Eles vão ler tudo, e não era preciso fazer nada disso. Oh, professora, já não me sinto tão mal de só ter lido o prefácio que me indicou. É um excelente prefácio, o prefácio desta é um excelente obra, prefácio, sem dúvida. do Carlos Mendes de Sousa, que é de resto um excelente hermeneuta também dos nossos, da nossa... Olha, até aí falhei. Eu estou a dizer o prefácio do Eduardo Lourenço da edição de 74, que é que eu encontrei na biblioteca. Sim, mas claro, mas repare, mas é ótima essa. Eu agora falei, porque sob o ponto de vista, nova, digamos, sim. Da compreensão da obra do Eduardo Lourenço, o Carlos Mendes de Sousa, que foi o responsável por esta edição, pelo terceiro das obras completas, faz uma introdução brilhante para a compreensão do próprio Lourenço. Mas eu vou-lhe deixar fazer alguma pergunta, senão isto não é... Não, professor, estava deliciado a ouvi-la. Senão eu fico aqui sozinha. Olha, aviso só os nossos amigos aqui do Porto, eu estou com o exemplar da Almeida Garrett, mas vou ter que devolvê-lo ainda esta semana, portanto estejam à vontade para ir requisitar. Esta é a edição de 74, como viram é bem mais elegante. Sim. Há várias edições, para além dessa, há mais umas 3 ou 4 edições. Esta que eu tenho, esta também que eu tenho aqui, das obras completas, como são da Gulbenkian, não é contudo uma obra muito cara, eu não sei, mas as edições da Gulbenkian, como sabem, não são assim costumam ser obras relativamente acessíveis, não é? São. Oh, professor, eu vou fazer uma pergunta, apesar eu estou a ver aqui nas janelinhas amigos nossos, muito mais indicados do que eu, estou a ver ali a Maria de Lourdes, por exemplo, mais ligadas à literatura até, mas uma que eu tinha preparada para si, esta da questão da relação da filosofia com a poesia. Há filósofos que renegam, ou pelo menos dizem que não há relação, ou põem em campos ou em áreas diferentes. Outros, estou a pensar, por exemplo, do Wittgenstein, que foi um filósofo que nós tratamos recentemente. Claro. Adorava poesia, portanto ele lia até poesia, até muitas vezes como provocação nos encontros de filosofia dos positivistas lógicos, não é? Exato. Mas parece-me que o Wittgenstein via a poesia como a professora disse há pouco, vai mais longe, portanto, vai além dos limites da filosofia, mas via-as como áreas distintas. Eu não sei se o Eduardo Lourenço vê esta relação também, dá a ideia, ele a certa altura neste prefácio, que foi o que eu li, ele fala em apagar a distinção, não é? Ou eliminar o abismo entre filosofia e poesia. Portanto, para ele, na obra dele,
E a professora disse que Sim, ele não em Eduardo sistematizava, portanto não Lourenço, havia distinção, não é? sim, é assim, essa distinção em Eduardo Lourenço não deixa de estar presente. Aliás, ele próprio diz, o problema é que eu não me dei bem com a ideia de sistema. O sistema fecha em clausura. E, portanto, de algum modo, a ideia de uma filosofia, se nós pensarmos, por exemplo, em Kant, a filosofia no sentido da filosofia pura, não é? A razão pura, essa razão pura não permite, ou seja, usando aqui um bocado e novamente o Kant, teria que haver a admissão de uma razão prática, não é? De algum modo quase poderíamos dizer isto, não é? Não há a razão prática, a razão pura e a razão prática tinham que se tinham que conectar, não é? Tinha que haver uma permeabilidade na razão pura para a razão prática. Enfim, não sei se isto poderia ser exatamente assim, mas o que é certo é que para Eduardo Lourenço a razão não permite a aproximação inteira, não é? Essa ideia que inclusive está muito presente, por exemplo, na Sofia de Melbrenner, quando ela fala da poesia como uma túnica, não é? Como a túnica inteira, não é? Sem cortes, sem costuras, portanto, essa coisa a filosofia não permitia. E quer dizer, Eduardo Lourenço, é levado, as suas inquietações, as suas interrogações, elas vão ceder, elas vão ultrapassar o domínio da razão. E ele vai mesmo dizer a razão não me responde, não me aquieta. Aqui quase até podíamos fazer alguma relação com o próprio Antero, com Antero de Quental, não é? Portanto, que é de resto um dos seus poetas de eleição e sobre o qual ele escreveu, o Eduardo Lourenço escreve imenso sobre Antero, para além, como sabem, do grande poeta que é o poeta com quem ele mais se aproxima, com quem ele mais se identifica claramente, que é Fernando Pessoa, não é? E a obra do Pessoa é de facto aquela obra com quem ele mais dialoga, não é? De resto são as obras de Eduardo Lourenço, que não só lhe merecem prémios, mas como são as obras que ele escreve, porque como sabem Eduardo Lourenço escrevia muito a pedido, não é? Porque alguém vai não sei aonde e vai lá falar sobre não sei quem, ele mesmo diz isso, não é? E ele ia falar sobre isto, vai falar sobre aquilo, e ele às vezes mesmo dizia, se não fossem estes pedidos todos, eu muitas vezes não escrevia. E quer dizer, porque no fundo uma boa parte da obra de Eduardo Lourenço resulta precisamente da reunião de artigos diversos que ao longo do tempo, não é? E ele foi entretanto coligindo mas que resultavam de convites que ele recebia para falar nos mais diversos lugares acerca dos autores, de poetas e poetas por eleição, e por eleição, porque ele diz mesmo, eu elegi, fui eu que elegi os poetas para meus guias, e isso também foi de algum modo não, foi mesmo por parte dos poetas também aceite portanto, essa relação imensa entre os dois. Porque eu diria que Eduardo Lourenço considera a filosofia e a poesia como poderão ser duas verdades. Eu diria que era melhor dizermos que nele é mais, essas duas verdades seriam o tempo e a poesia. Mas aqui, nestas duas verdades,
tempo e poesia, a filosofia sempre está. A filosofia acompanha, porque é o olhar do filósofo. Ou seja, eu diria que o Eduardo Lourenço é, se quisermos, é o filósofo da poesia. Ou é um filósofo da poesia. Porque reparem que a escrita de Eduardo Lourenço é a de um ensaísmo incrível. Mas que ensaísmo é este? É um ensaísmo poético. Porque ele escreve prosa poética, ele escreve prosa, mas é a linguagem dos poetas que ele utiliza. Ele não sabe, ele não sabe falar. Não é um filósofo puro, uma hermeneuta a pensar sobre poesia, é um poeta a fazer filosofia, um filósofo a fazer poesia. É isso. Isso é muito interessante no Eduardo Lourenço. Por exemplo, a questão, por exemplo, a temática do silêncio, por exemplo, é uma temática que ele prezava imenso. Eu lembro-me naquele primeiro concerto que a orquestra da Gulbenkian inaugurou, quando começou a fazer aqueles concertos no Vale do Silêncio. Ele dizia: ai, que ideia mais maravilhosa, a Orquestra Sinfónica da Gulbenkian no Vale do Silêncio. E ele ficava assim, mas isto vai ser uma coisa maravilhosa. E foi, e ele ficou entusiasmadíssimo com esses concertos, com os concertos da Gulbenkian no Vale do Silêncio. Ele dizia, isto é idílico, é uma coisa, porque ele depois tinha sempre esse olhar de espanto. Eu estava-me a lembrar agora que o José Gomes Ferreira tinha escrito na entrada de um dos seus aposentos em que ele trabalhava, tinha: aqui só entra quem nunca, como é que é? Aqui só entra quem não perde a capacidade do espanto. E eu diria que o Eduardo Lourenço tinha que ficar lá o tempo todo no gabinete do José Gomes Ferreira, porque ele era sempre um espantado. Ele sempre ficava assim a olhar as coisas, das coisas mais... Ele tinha um olhar do poeta. Tinha um olhar infantil, não era? Um olhar de criança. Muito. Sempre ele tinha essa... Portanto, ele de facto, ele não escreveu, por acaso até chegou a escrever poesia, mas... enfim, não, ele diz: não, isso não interessa, essa pessoa, mas tem... Não, ele não gostava de falar dessa parte, mas tem Porque seria, professora, porque é que acha que ele não gostava de falar da sua poesia? Eu acho que eventualmente porque se via melhor a olhar a poesia dos outros e a interpretá-la. Achava que poderia prestar um melhor serviço por aí, porque eventualmente não teria sido um poeta tão grande como aqueles poetas que ele tratou. É a primeira vez que me dou e nunca lhe disse isso a ele até, mas eventualmente por isso. E porque na poesia a poesia que ele tem é também uma poesia muito paradoxal, e ela não deixa de dialogar com ela está, a poesia que eu conheço é alguma, mas ela dialoga muito com a dimensão essa dimensão existencial, muito próxima até de uma perspectiva
trágica da própria existência, e sabemos que isto é uma característica do próprio pensamento de Eduardo Lourenço, não é? Quer dizer, não é por acaso que Kierkegaard e que Schopenhauer estiveram desde sempre muito presentes, e a grande admiração que ele tem pelo próprio Antero, não é? Quer dizer, há sempre esta aproximação, o próprio Unamuno que ele admirava muito. Penso que são, digamos, relações e aproximações que têm uma grande afinidade com o próprio Eduardo Lourenço, mas eu acho que, em todo caso, é evidente que eu estou, sobretudo, a sublinhar esta sua relação, de facto, maior com a poesia, mas obviamente que, como sabemos, aquela dimensão que mais acabou por celebrizar o Eduardo Lourenço, pelo menos até uma determinada altura, é aquela da psicanálise, não é? Da cultura portuguesa, a partir do Labirinto da Saudade, enfim, de toda. Mas isso não se distancia, entretanto, depois, ou não é nada que viva isolado ou compartimentado depois da sua grande relação com a poesia e com os poetas, porque a vertente ontológica, não é? Essa sua ligação à poesia é também uma profunda ligação, digamos, ao ser, não é? Eu digo ser com a letra maiúscula, e aqui, enfim, com aproximações ao Heidegger. De resto, a ligação e a análise de Heidegger a Oderlin é uma das grandes, um dos textos também que Eduardo Lourenço e que o seu estudo muito privilegia, não é? Portanto, não há aqui assim nada que o pensamento, a obra e o pensamento de Eduardo Lourenço vivem, aliás, de uma grande harmonia. Há uma grande harmonia e é essa harmonia também que ele foi buscando e que ele foi procurando e que a meu ver deveria ser vista este caminhar do Eduardo Lourenço pela cultura, pelo pensamento, no pensamento português, e aquilo que ele construiu, aquilo que ele edificou. Acho que não está a ter a atenção que merece, mas sem qualquer tipo de favor. Mas não está a ter. Apesar da sua partida, assim, e da sua... Não está a ter. Oh, professora, deixe-me abrir então o microfone aos nossos amigos. Quem quiser colocar alguma questão ou fazer algum comentário, já sabem, é só ligar o microfone. Não somos muitos, por isso não é preciso aqui grande burocracia. Bem. E muito obrigado desde já, professor. Nada. Fica à vontade para colocarem alguma questão que eventualmente eu possa... Maria de Lourdes, força, claro. Boa noite a todos e muito obrigada, portanto, por esta oportunidade de ouvir a professora sobre o Eduardo Lourenço. Peço desculpa porque eu pensei que era às 9h30, isto é tanta coisa que, portanto, acabei por escapar o início e tenho pena, mas vou ter a possibilidade, não é, de ver, portanto, de ouvir
portanto, a gravação. Mas gostaria de colocar à professora a seguinte questão, porque não sei se falou antes, e se falou, peço desculpa por a minha pergunta, portanto, ficar um bocado anacrónica, que é o seguinte: a Gulbenkian publicou durante vários anos vários fascículos, portanto, com grandes nomes, e entre eles, evidente, o Eduardo Lourenço, portanto, sobre as épocas todas literárias, portanto, e num desses fascículos, que por acaso foram oferecidos por alguém que colecionou e que achou que na Universidade Sénior de Oeiras ficariam bem entregues a mim, e portanto tive esse privilégio ter há cerca de 2 anos essa oferta. Portanto, um dos fascículos dedicados ao século XVI, onde, portanto, o professor Eduardo Lourenço escreve um artigo, portanto, faz uma publicação num coletivo, onde aborda, portanto, Camões. E aborda Camões, portanto, a exegese camoniana faz sobre exatamente as canções, que são as obras mais filosóficas também, não é? Portanto, do próprio Camões. E realmente fiquei deliciada com, que não conhecia, portanto, conheço alguma coisa de Eduardo Lourenço, sobretudo em relação ao Fernando Pessoa, visto que tenho várias obras, portanto, também dele, mas realmente em relação a Camões desconhecia, e não sei se poderia, portanto, falar um bocadinho sobre isso, ou se acha que tem interesse. Sim, aliás, Camões teria que estar necessariamente presente, não é? Quer dizer, eu peço desculpa porque há pouco eu referi sobretudo os poetas do século XX, mas Camões é uma daquelas presenças incontornáveis em Eduardo Lourenço, sob o ponto de vista da análise crítica, desde logo, porque Camões, não só pelos Lusíadas, mas sobretudo pela lírica, vai ser, digamos, um autor, um poeta super importante para a caracterização da cultura portuguesa. De resto, enfim, é assim que a própria obra do Camões nos é apresentada, quer dizer, toda a poesia de camoniana, quer dizer, versa ou tem como pano de fundo a Portugal, tem como pano de fundo também, obviamente, quer dizer, toda a dimensão criadora do próprio gênio que foi Camões. E isso está presente necessariamente em Eduardo Lourenço, designadamente na obra, cujo título não deixa de ser sugestivo, que é Portugal como Destino, seguido de Mitologia da Saudade, que creio que ainda não terá saído na obra completa, e que é esta edição da Gradiva, que era a editora que publicou durante muito tempo a obra de Eduardo Lourenço. Mas este volume é apenas porque, por exemplo, no volume Poesia e Metafísica, igualmente da Gradiva, é praticamente, aliás, sim, há poucas exceções, e são cerca de 200 páginas, não, 200 são um pouco, 200 e pouco, são sobre Camões, são sobre toda a primeira parte de Poesia e Metafísica, que é este volume. Eu pus isto assim mais ou menos à mão, versa sobre Camões. É a análise dele à obra camoniana. Né? E o que, de facto, segue
a própria linha, e se inscreve perfeitamente na própria linha do pensamento de Eduardo Lourenço, ele que parte, não é, da cultura, não é, e que situa, aliás, de resto, digamos, a ideia de uma filosofia da cultura. Inclusivamente, eu penso que uma das obras que melhor disseca até ao pormenor a obra de Eduardo Lourenço é a professora Maria Manuel Batista, da Universidade de Aveiro, uma tese na área de estudos culturais sobre Eduardo Lourenço, e em que ela parte precisamente da ideia do filósofo da cultura e o inscreve dentro desse âmbito de um filósofo da cultura. É essa, digamos, a componente que ela mais destaca, e o seu trabalho, que é extraordinário, é um trabalho brilhante e de uma ajuda imprescindível para a compreensão do pensamento de Eduardo Lourenço, que Eduardo Lourenço, que na verdade constitui no século XX e no século XXI um analista por excelência do nosso pensamento, da nossa cultura, e que em termos da própria filosofia em Portugal ainda está muito aquém daquilo a que tem direito. A que tem direito por natureza, tem mesmo. Mas, portanto, reencaminhou sobretudo então para este poesia e metafísica, ainda que não tenha a certeza se ainda não saiu na edição da Gulbenkian nas obras completas. Joana, tens uma pergunta? Força. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de mais, quero agradecer pela partilha. E eu nunca li ainda não li nenhuma obra do Eduardo Lourenço. E a minha pergunta é para saber se tem conhecimento, se o Eduardo Lourenço pensa em alguma obra sobre o Quinto Império, sobre o mito do Quinto Império. Sim, esse tema é um tema que, como sabemos, está presente em muitos autores portugueses. Não deixa também de estar presente em Eduardo Lourenço, mas de um modo que eu diria, repare, no fundo, quer dizer, essa temática é uma temática que percorre quase, em termos, a boa parte da história de Portugal, dos autores da história do pensamento português, e desde logo no Pessoa, não é? Com a mensagem, mas em cada um dos autores esse tema surge de modo diferente. No Eduardo Lourenço vai encontrar a sua análise crítica, não é? Em relação a esse tema, mas distanciando-se de uma visão que eu diria mais profética, ou isso não está propriamente presente no Lourenço, mas é um tema sobre o qual ele se debruça e por onde ele passa em diversos textos. Mesmo ao falar de Camões e sobretudo ao falar de Pessoa. Por exemplo, no livro Poesia e Metafísica que falou? Em Poesia e Metafísica, os textos, portanto, cerca de 200 páginas, são do Camões, mas obviamente que ao falar de Camões não deixa de haver alusões, portanto, à questão do Quinto Império. Quanto depois, porque a seguir, e neste mesmo livro, a parte mais substancial é dedicada a Fernando Pessoa. E claro que aqui também vamos encontrar, mas repare, a obra de Eduardo Lourenço é tão vasta
E isso você vai ter em muitos textos, mas depois, se quiser, pode pedir ao Tomás o meu contacto e eu posso dar-lhe informações mais precisas de onde encontrar, de modo mais, porque são muitos textos em que o tema surge, mas peço ao Tomás que eu terei todo o gosto depois em dar-lhe essa informação. Eu serei o mensageiro. Obrigada. A Joana é uma apaixonada por poesia e recentemente também por filosofia, não é? Muito bem. Acho que vais Então aproveitar seja isso. bem-vinda. Obrigada. Não sei se mais alguém tem algum comentário, alguma questão. Vamos aproveitar que temos aqui a professora connosco. Olha, professora, Não sei se posso força, Maria, claro. só... Claro. Eu não, portanto, não, como disse há bocado, não conheço nem de perto nem de longe a obra toda de Eduardo Lourenço, mas tenho, é a minha impressão, portanto, pessoal, de alguma leitura, e também por aquilo que já assisti até nos cursos aqui de filosofia, que a parte filosófica, digamos assim, portanto, embora suportada, e por isso ele também se refere muito ao Antero, não é? Porque muitos dos sonetos realmente de Antero vão claramente buscar, portanto, autores importantes da filosofia, filósofos mesmo, portanto, no entanto, eu quando comecei a participar em alguns, portanto, dos estudos aqui da Academia do Diálogo, encontro uma diferença grande em relação até à concepção, digamos assim, do que é filosofia. Portanto, e aquilo que eu vou dizer se calhar é uma tontice, mas a noção que eu tenho, portanto, quando estou a participar, é que a filosofia é uma coisa muito mais espartilhada. Portanto, parece que temos ali umas talas e temos um pouco que seguir essas talas. Portanto, e quando estou na literatura, portanto, sinto muito mais livre. Portanto, daí que poesia e filosofia para mim funcionam realmente muito mais até a nível daquilo que é a parte filosófica do próprio Eduardo Lourenço. Portanto, uma ideia da poesia e da filosofia como realmente um campo mais vasto a nível ideológico, portanto, e mental no sentido grosso modo, não é? Portanto, mais alargado e portanto, digamos que será algo que se aproxima mais do leitor comum. Portanto, eu, se ler um filósofo, tenho imensa dificuldade em chegar lá. Se ler o Eduardo Lourenço, eu já entro nele e já consigo entender mesmo as questões mais existenciais, portanto, mais ligadas àquilo que nós dizemos a filosofia, mas já consigo realmente entrar e gostar e ter prazer nessa leitura. Portanto, não sei se isso se partilha um pouco daquilo que eu estou a dizer, ou se isto realmente não faz sentido. Nós, na filosofia, nós temos, quer dizer, há um objeto, a filosofia é uma área do conhecimento, é uma área do saber que tem um objeto e tem um método. E há, digamos, todas as ciências têm esta, portanto, aqui entendemos-nos porque, na verdade, existe alguma coisa às quais nós precisamos de responder. E a filosofia, e se nós formos seguir a própria, e estudaria uma resposta
resposta muito, muito longa, mas se nós formos e tivermos em consideração a própria raiz da filosofia como esse amor à sabedoria, essa sabedoria vai sendo adquirida, vai sendo conquistada, mas há, digamos, na filosofia nós vamos ao longo do tempo, ao longo da própria história da filosofia, vamos encontrando variações para o cumprimento, para o atingir dessa sabedoria, para o atingir desse desidrato, digamos, não é? E a razão é, digamos, aquele instrumento, enfim, utensílio, se quiser, que vai acompanhar o filósofo. Mas sempre que, eu há pouco referi ao Kant, sempre que a razão não permite, digamos, chegar ou não tem, enfim, se isto é correto dizer, enfim, não tem a flexibilidade para agarrar agarrar outras áreas do conhecimento, ou de uma sabedoria, enfim, e depois do conhecimento, que ficam, digamos, fora dessa margem, ainda que inicialmente a filosofia fosse esse âmbito mais alargado, e se nós pegarmos em Platão, e certamente que chama-se Maria de Lourdes, não é? Que a Maria de Lourdes, se for ler um diálogo platónico, vai entender esse diálogo, e está a ler uma obra de filosofia, está a ler um filósofo, não é? E isso, quer esteja a ler a República, quer esteja a ler um qualquer diálogo de Platão, e vai entender, como vai entender muitos outros filósofos, num sentido mais rigoroso até. E repare, inclusivamente é o próprio Platão que, em referindo-se à poesia, vai dizer que a poesia vem trazer para a filosofia algo que não é desejável. O poeta vai transtornar, para usar uma linguagem assim mais simples, vai transtornar o filósofo, a filosofia. E, portanto, o poeta é corrido, passo a expressão, da filosofia, porque faz com que a filosofia de algum modo se desvirtue. É evidente que depois isto vai sofrer, e ao longo da história vai ter muito. E o que nós vamos, entretanto, é que cada um dos filósofos, e sobretudo, enfim, aqueles que se constituíram como marcas, como marcos fundamentais da própria história da filosofia, vão ter uma relação e uma ligação diferente, não é? De acordo com as orientações, de acordo com os próprios sistemas construídos por eles próprios, obviamente que sempre numa relação com os anteriores, com a história, com a cultura, com a época, enfim, com uma vasta quantidade de fatores que vão ajudar na construção de uma ideia, de uma forma que permita a compreensão do humano numa perspectiva, digamos, pronto, que nós chamamos de filosófica, mas que vai possibilitar, vai criar a possibilidade de outras pontes com outro conhecimento. A filosofia e a literatura dialogaram sempre ao longo da história, mas a história também foi separando às vezes. E obviamente que, num primeiro momento, digamos, a literatura, se quiser, a poesia e a filosofia não estavam sequer separadas. Eu há pouco, ou no início, referi que a própria filosofia começa com a poesia. Elas não são separadas. Num primeiro momento elas não se separam. Depois elas separam-se porque a razão é que vai ocupar o papel central dentro da filosofia, e essa é digamos, é a própria história do conhecimento filosófico que se vai construindo e que vai tomando essa direção. Digamos, a poesia vai continuando, obviamente, porque a poesia não, como a filosofia, eu diria que, ou quero crer, que sejam imortais, ou
mortais como o homem, porque eu não acho que o homem seja mortal, mas acho que há uma imortalidade no sentido de uma eternidade, portanto, mas isto serão outros contos, e digamos que o que depois em Eduardo Lourenço diz, mas eu no Eduardo Lourenço entendo, porque o Eduardo Lourenço junta, dialoga, constrói pontes, ele é um construtor, ele é um construtor, é um engenheiro, é como uma espécie de engenheiro de pontes. Não é? Mas estas pontes não deixam de ser, digamos, a ligação entre uma margem e outra margem, não é? E há, digamos, o que não há é uma separação. Essa ponte permite uma relação e um diálogo. E é isso que maioritariamente o Eduardo Lourenço faz no pensamento, na sua obra e no seu pensamento, e que permite para alguns um maior acesso e uma maior compreensão da sua obra e do seu pensamento, mas não deixa, porém, de ser um filósofo a interpretar os poetas, um filósofo a interpretar a poesia, que naturalmente e fazendo de um modo e com uma linguagem que é uma linguagem poética, sem dúvida, e muito, não uma linguagem fria, uma linguagem distante, mas uma linguagem de uma grande proximidade. É uma linguagem de acolhimento, é aquilo que eu chamo uma linguagem de acolhimento. Ele acolhe e sente-se acolhido na poesia e por isso dialoga com ela e nela. É muito interessante esse termo de acolhimento, porque realmente muitas vezes muita gente que vem de fora da filosofia às nossas sessões na Academia do Diálogo, não é que nós sejamos antipáticos ou não queremos que as pessoas estejam aqui, mas muitas vezes acontece essa dificuldade de acolhimento por causa daquilo que a professora disse. Há todo um espartilho, não é? Há toda uma história de problemas, de temas, de conceitos que se calhar de alguma forma espartilham a forma como dialogamos. E se para mim, no meu caso, a minha até, eu ao contrário da Lourdes, liberto-me mais e sinto-me mais livre a ver os tais filósofos que espartilham, sinto-me mais confuso e menos acolhido a ler o Eduardo Lourenço e alguns poetas. Portanto, se calhar depende da capacidade de que nós temos de dialogar. A filosofia permite isso, não é? A filosofia permite esses diálogos, mas depois nem todos conseguimos dialogar com toda a gente de todas as formas. Claro. Aqui quer dizer, é também uma questão o modo como as nossas inquietudes, as nossas dificuldades na captação e na compreensão do que nós chamamos o real, enfim, sendo que obviamente o real não é propriamente um dos conceitos ou ideia com uma unívoca interpretação, mas dependendo do modo como nós vamos, digamos, dialogar com esse real e como é que ele nos chega. Ao Eduardo Lourenço, o real chega-lhe pela poesia. Exato. Aliás, ele diz, ele cita, não me lembro agora onde, ele cita o Unamuno dizendo que o Unamuno considerava o Hegel um grande filósofo porque ele era um grande poeta. Isto é muito interessante. Ele diz: custou-me entender, desde a minha tenra formação, porque é que o Unamuno considerava que o Hegel era um grande filósofo porque era um grande poeta. Percebi finalmente. E isso diz muito do Eduardo Lourenço, diz muito da poesia, mas diz muito da filosofia, porque não há muitas áreas capazes de dialogar com a poesia, com a arte, com a arquitetura, com a ciência. Sim, exato. Mas repare, numa certa percepção que se tem da filosofia, pelo menos
na academia, estes diálogos têm que ser diálogos em termos, não é? Não podemos confundir, não é? Professora, apesar do nosso espartilho aqui na academia ser notório, a professora sabe também a minha formação filosófica, mais Claro. ligada à filosofia analítica, mas temos tentado explorar outras áreas como filosofia e vinho, desde já, filosofia e poesia agora, filosofia e artesania, filosofia e luxo, filosofia e arte. Tentamos, percebemos as limitações do espartilho. Eu acho excelente isso. Sabe porquê? Sob pena de a filosofia ficar fechada, enclausurada num espaço em que, como dizia agora a Maria de Lourdes, não consigo ler. Eu não consigo ler o filósofo, porque então é necessário, e aqui recorrendo um bocado àquela ideia, trazer a filosofia, na verdade, para a polis, para a praça pública, e que ela possa dialogar e criar espaços de flexibilidade para que também se consiga uma maior aproximação, porque se ficarmos numa concepção de filosofia, de uma razão pura, de uma razão, enfim, que eu vou chamar fria, e claramente se percebe também a minha forte relação com a minha grande admiração pela componente da poesia, claro, mas na verdade a filosofia tem que dar esse salto, não é? Ou não é a filosofia, na verdade não é a filosofia, são as pessoas da filosofia. Os filósofos, pois. Os filósofos, não é? Eles têm que fazer essa... Eu creio que Eduardo Lourenço nunca deixou de ser um filósofo. O seu diálogo intrínseco com a poesia não o impediu de ser filósofo. O Hegel não desaparece, Kierkegaard não desaparece, Heidegger não, o Husserl, a fenomenologia, o existencialismo, o idealismo, se quisermos falar de correntes, elas não desaparecem, elas estão presentes no seu pensamento, só que estabelecem uma abertura, não é? E lidam com uma abertura e ultrapassam, quer dizer, é como a ideia, como o rio que transvasa, passa para fora das margens, não é? Portanto, quando vem a cheia, não é? E aquilo inunda tudo, quer dizer, em Eduardo Lourenço há inundações sucessivas, não é? E um rio que extravasa continua a ser um rio. Exatamente. Oh, professora, eu não quero de todo abusar da sua paciência, tenho só mais um pedido ali de intervenção do João Paulo, se não se importa. O João Paulo é conhecido por ser extremamente sintético, aqui na Academia do Diálogo. Muito bem, que é o que eu não sou. Eu estou a brincar. É o contrário. Oh, João Paulo, mas faz um esforço agora por causa da hora. Pois, porque já são, na verdade, 10h30, exatamente. Vou tentar ser sintético, até porque eu estou longe de ser perito em Eduardo Lourenço e de conhecer mais do que superficialmente a obra dele, portanto não tenho muito a dizer muito sobre ele. O que eu posso dizer isso sim é que é mais pedir um comentário à professora sobre algo que eu conheço um pouco o Eduardo Lourenço de uma outra forma, e que ele é da mesma terra dos meus pais, exatamente. Ele ainda era um primo afastado da minha mãe, afastado para aí em segundo ou ainda terceiro grau. E a ideia que eu tenho dele é que, eu há pouco achei curioso que a professora utilizou a expressão, disse que ele ele foi uma espécie de engenheiro, penso que utilizou essa expressão, não foi? Sim. E eu, por acaso, que já ainda antes de ter utilizado essa expressão, já me tinha passado, e até porque estamos precisamente no domínio da poesia, já me tinha passado pela ideia, e é para isso precisamente que eu peço o seu comentário, a ideia de que ele sempre foi, acima de tudo, um caeiro. Ele nunca deixou de ser, acima de tudo, um caeiro,
que foi obrigado, um queiro, isto é, um homem do campo, no sentido poético do termo, não no sentido depreciativo do termo, obviamente, Claro. um queiro que foi obrigado a conviver e a pensar rodeado de álvaros de campos. Isto é, um homem do campo que nunca deixou de ser um homem do campo, com a simplicidade, a boa simplicidade poética dos homens do campo, mas que viveu num espaço urbano rodeado por engenheiros e por álvaros de campos. E por isso é que eu lhe peço este comentário. No entanto, é um pouco esta imagem que eu tenho um pouco dele, que ele nunca deixou de ser uma pessoa muito ligada às suas raízes mais rurais, mais do interior, e apesar de ele ter sido, obviamente, um homem urbano em todos os sentidos da palavra, acho que ele foi muito mais um queiro do que um álvaro de campos, o que lhe parece? Sim, parece-me, faz todo sentido e acho que é muito pertinente a sua questão e o seu comentário, a sua observação. Aliás, essa é uma das razões pelas quais ele vai ter uma tão forte relação com a própria Pessoa, não é? Com a Pessoa na sua diversidade. Não é o Pessoa da mensagem, veja só, não é o Pessoa da mensagem que o encanta, é o Pessoa na sua diversidade. E obviamente que o mestre Queiro, que era o mestre, que vai ser o mestre do próprio Pessoa e de todos os outros, é também o mestre de Eduardo Lourenço. A relação de Eduardo Lourenço a São Pedro do Rio Seco é uma relação que nunca é cortada. Ele nunca, aliás, de resto, reparem, uma boa parte de figuras públicas da nossa, que conhecemos, uma parte significativa, quando partem, enfim, quando desaparecem do mundo dos vivos, ficam normalmente depositados em lugares mais das cidades onde vivem. Eduardo Lourenço vai ser sepultado em São Pedro do Rio Seco. Essa era a sua vontade e é lá que está. E ele sempre dizia: eu serei sempre o Eduardo de São Pedro do Rio Seco. E isto, há aqui também depois uma relação também nesta perspectiva com o próprio Virgílio Ferreira, de quem de resto é também muitíssimo próximo, e na verdade é uma observação, aliás, que eu acho muito interessante, essa que acaba de fazer e que mais lhe digo, o Eduardo Lourenço gostaria de ouvir e ficaria muito satisfeito de ouvir esse comentário. Muito obrigada por ele, por esse comentário, porque o Eduardo Lourenço iria gostar muito disso. Ele sempre ficava muito contente com esse tipo de... E porque era, para além de um escritor, de um pensador, de um analista meticuloso, sincero, honesto, era, sob o ponto de vista ético e moral, um homem extraordinário. Um homem com uma sensibilidade extraordinária. Só um homem assim também é que poderia escolher os poetas para companhia, diria eu. Subscrevo. Muito obrigado. Obrigado, João Paulo, pelo teu comentário. Professora, já agora, São Pedro do Rio Seco fica onde? É ao pé de Almeida, é? É ao pé de Almeida, Distrito da Guarda. Mais ou menos meio caminho entre Vilar Formoso e Almeida. É uma daquelas terrinhas em que se tu descuidas vais dar um passeio e em 5 ou 10 minutos estás em Espanha, estás a invadir territórios castelhanos. É muito interessante, aliás, eu estive lá este ano, precisamente a falar sobre ele, em junho ou julho, a propósito e no contexto da criação ou da tentativa da Guarda para a candidatura à Capital Europeia de Cultura, e estive por acaso em Almeida pela primeira vez
e aconselho a fazerem uma visita, porque é muito bonito a Almeida, para além de geograficamente ficar situado ali assim num lugar alto, não é? Assim, tem-se uma paisagem e uma visão sobre a planície que é muito incrível, porque estamos numa montanha e depois na montanha temos planície. É muito bonito a Almeida, eu gostei imenso. Estive lá. Eu lembro que Almeida tinha aquela fortaleza em estrelas. Tem, exatamente. E é dentro da fortaleza que exatamente Almeida se situa. Claro que depois alargou para o exterior, mas dentro aquilo é uma vila medieval, uma coisa muito interessante, vale a pena visitar. Então, quando formos fazer o café filosófico aí à Covilhã, depois fazemos uma incursão mais para norte. Só para dizer que deu há pouco tempo e talvez na RTP Play possam, portanto, ir buscar, portanto, exatamente sobre a Almeida. Eu já tinha passado por lá, mas não cheguei a ir lá dentro, e através daquele programa, portanto, que foi muito interessante do ponto de vista histórico, tinham um convidado, portanto, era um historiador, e fizeram a visita toda e teve-se realmente um panorama muito completo sobre a Almeida. Portanto, é muito bonito. Quem quiser, tente na RTP Play, era só para acrescentar isso. Obrigado, Lourdes. Professora, eu agradeço-lhe em nome de todos, foi muito bom. Foi um gosto, agradeço a sua generosidade. Estar convosco e entretanto, parabéns pelo seu trabalho, e porque acho que é um trabalho que, além do mais, coloca a filosofia nestes diálogos que são, na verdade, muito, muito importantes para que não continuemos até ao fim de não sei quantos tempos a pensar que a filosofia estabelece ou vive fechada nessa torre de marfim onde ninguém tem acesso e que é para uns poucos e que os outros não podem. É sempre possível estabelecer pontes e diálogos sem que se subsuma, não é? E que desapareçam as fronteiras que têm que existir, mas para além das fronteiras existem espaços de comunhão, as pontes, porque afinal eu penso que é muito mais, sem dúvida, aquilo que nos une como seres humanos do que aquilo que nos separa, ainda que nós precisemos muitas vezes de trabalhar, não é? Com mais precisão, não é? Determinadas áreas e as especialidades são importantes e a filosofia tem o seu campo de ação, mas que não vive em oposição aos demais campos. E nós temos que estabelecer essas pontes. E, portanto, obrigado, professora. Muitos parabéns pelo trabalho que faz também. Muito obrigado. E as portas virtuais aqui da Academia estão sempre abertas para a professora. Um abraço grande. Um abraço a todos. Um abraço também para todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado. Felicidades. Obrigado. Deus.